Olá, eu sou Lucila Barreto, seja muito bem-vinda à Casa de Honra. Esse aqui é um espaço planejado por Deus para te apoiar na jornada da sua vida com Cristo. Essa série, em 4 episódios, se chama Orando como Jesus. Como pessoas inteligentes, nós amamos aprender com o modelo perfeito, Jesus Cristo. E no que diz respeito à oração, ele nos deu uma aula completa, sem meias palavras. Ele disse em Mateus 6,9, portanto, orem assim, orem dessa forma, orem dessa maneira. Ele explicou ali no detalhe com um exemplo de uma oração que contém todos os ingredientes que agradam o coração de Deus. No primeiro episódio dessa série, com minha amiga Jusceli, ela falou sobre intimidade e adoração. Se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir. Ele está aqui no YouTube. Procure na nossa seleção de vídeos e acompanhe toda essa série. É um conteúdo muito especial. Sim, o Senhor Jesus começa essa oração afirmando a sua paternidade. Isso é, Deus sobre nós declarando a adoração ao seu nome que é santo. Essa expressão Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, ela é cheia de paternidade, de soberania e de adoração. O Senhor é digno de ser adorado e não tem forma melhor de você começar uma oração do que exaltando sempre o nome do Senhor. Assim você se aproxima dele. Exatamente. Importante também saber, e agora esse episódio 2 te revela isso, que Mateus 6,10 tem todo o direcionamento do passo a passo para uma oração que pode servir de norte para as suas conversas com Deus. Nessa sessão, eu venho te dizer sobre a expressão venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração é muito conhecida, mas se debruçando em cada frase, a gente percebe qual é a intencionalidade de Jesus ao nos dar essa orientação. Você pode me perguntar, então o que quer dizer venha o teu reino? É uma expressão que não é muito comum. E eu quero esclarecer para você que reino é igual a governo. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o regime de governo presidencialista. Nós brasileiros vamos às urnas e escolhemos o nosso presidente. Então, no dia 1º de janeiro do ano seguinte, ele assume o governo. É como se essa população que votou e que o elegeu dissesse para ele, venha o teu reino. Então, ele governa sobre essa nação. E é exatamente assim que acontece nessa oração. É como se nós estivéssemos declarando o que está lá em Filipenses 3:20. A Bíblia nos diz assim, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Reparou? Quando você ora, venha o seu reino, você está dizendo, Senhor, o céu governa sobre mim. O céu governa sobre a minha vida, a minha cidadania é no céu. Então, quando você ora declarando essas palavras, você proclama qual é a sua cidadania. Ao dizer venha o teu reino, você convida Deus para governar sobre todas as áreas da sua vida. Isso é muito poderoso. Ao dizer venha o seu reino, você está alinhando a sua vida ao plano de Deus para você. E isso, com o poder das palavras, é você reconhecer que os planos de Deus são mais perfeitos do que os seus. É isso. Ele tem planos melhores. Ele sabe o amanhã como hoje. Ele te formou no ventre da sua mãe, porque ele tem um propósito especial para a sua vida. Repararam quanta coisa tem dentro do venha o seu reino? Você reconhece que o Deus poderoso a quem você serve governa sobre todas as dimensões do seu existir. Então eu quero te dizer nessa fala, tenha o seu coração rendido ao reino. Não se reserve, não se blinde, não se proteja. Abra o seu coração em oração, dizendo, Senhor, venha o seu reino. Isso é ter o coração rendido. Nenhum de nós nasce para trabalhar 10, 12, 15 horas por dia. Se você está nesse furacão, eu quero que você entenda que isso é uma grande distração, para você perder completamente de vista o seu propósito. Já quando você ora, venha o seu reino,
você pede ao Senhor para que a sua vida esteja alinhada a Ele, o seu trabalho, a sua família, as suas finanças, suas emoções, sua rotina, sua agenda, tudo dentro dos planos de Deus. Isso é viver o governo de Deus. Veja, eu não estou dizendo que você não deve trabalhar para pagar a conta. Não deve pagar sua conta, não é a mensagem que eu quero passar aqui. Eu só quero dizer que você precisa alinhar a sua prioridade aos planos de Deus e viver o reino dele. Mateus 6,33 é uma orientação muito clara da Bíblia. Busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro a sua justiça. As outras coisas o Senhor acrescenta à sua vida. Quando você prioriza resolver as coisas com a força do seu braço, com a sua capacidade, com a sua inteligência, o seu talento, empenha toda a sua energia, sua agenda, tudo nas suas realizações pessoais, nas suas conquistas, na sua carreira, nas suas metas, nas suas finanças, você caiu numa cilada. É a cilada de viver o seu governo, o seu reino. Se você faz isso, eu quero te dizer que você trocou de rei. O seu rei é você mesmo, não é Jesus. Agora, quando você vive dando prioridade ao reino, você acorda invertendo a regra. Você diz, Senhor, venha ao seu reino. Aí sim, o mundo espiritual se move a seu favor. Entendeu o quanto isso é poderoso? Eu quero te dar um exemplo. Há um tempo atrás, talvez há uns 10 anos atrás, eu e a minha família vivíamos empenhados em trabalhar com crianças e adolescentes. Tínhamos algumas turmas, tínhamos pequeno grupo e era um movimento intenso de pastorear aquelas crianças e aqueles adolescentes. Às vezes a gente vivia situações em que nós fazíamos todo um desdobramento, uma mecânica, uma rotina, uma forma de dar conta que esse adolescente tivesse numa determinada atividade que seria muito frutífera para a vida dele. E aí, ao respirar e pensar sobre isso, eu falei, Senhor, obrigada por esse ministério, porque se o pai e a mãe ainda não está totalmente ligado, mas o Senhor nos colocou para suprir essa lacuna, é bênção. E ali nós empenhamos muito esforço, muito tempo. Alguns anos depois, nós já tínhamos retornado para o Rio de Janeiro. Meu filho, nessa ocasião que eu vou narrar desse testemunho, já era um adolescente. E ele expressou o desejo de se batizar. E aquilo ali meio que inesperado para a gente, porque a gente estava esperando o tempo do amadurecimento dele, né? E ainda não havia chegado de forma nenhuma uma provocação da nossa parte para que ele se batizasse. Mas nós sentimos ali o coração dele arder, a vida dele já envolvida no serviço, e ele falou, mãe, eu quero me batizar, pai, eu preciso me batizar. E ele mesmo foi falar com o pastor e organizou ali a participação dele, nós o abençoamos e foi uma bênção completa. Na noite anterior ao batismo do meu filho, eu acordei de madrugada, o Espírito Santo me despertou. E ali eu falei com Deus, com meu coração contrito, agradecido, constrangido. E eu falei, Senhor, quantas crianças e adolescentes nós vimos ali nessa fase pré-batismo, esse momento de decisão. Alguns pais ajudavam, outros ficavam inseguros. Alguns pré-adolescentes ainda em dúvida qual era o posicionamento. E isso tudo tem a ver com o momento de vida deles, o cérebro ainda em amadurecimento, a influência da escola, das amizades. Eu estava muito constrangida aquela madrugada dizendo assim para Deus, Senhor, obrigada, porque eu não me preocupei com isso. Antes que eu viesse me preocupar, o Senhor já supriu e eu fui completamente surpreendida com esse posicionamento do meu filho. Muito obrigada, Senhor, eu não precisei me preocupar, eu só agradeci assim. Muito obrigada, Senhor, eu não precisei me preocupar. E nesse dia a voz do Senhor falou comigo assim, enquanto você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. Meu irmão, eu te digo, foi um alívio tão grande de saber que o Senhor cuidou das minhas coisas, porque a minha vida era muito corrida e eu empenhava muito tempo em outras questões e o Senhor supriu aquelas que eu sequer precisei despender esforço dedicado a isso. Com esse breve testemunho, eu quero que você repense aonde está o seu coração.
Aonde está o seu maior tesouro, o seu bem mais precioso, aquilo que você tem investido tempo, zelo, energia? Porque se você cuidar do reino de Deus, Ele cuida das suas coisas e cuida melhor do que você. Quando você está no seu trabalho, você está antenado como uma rede sensível do Espírito Santo, vivendo plenamente os valores do reino, a cultura do reino, copiando Jesus nas suas atitudes, estando disponível, sensível ao Espírito, para que Ele use sua vida como modelo para aquelas pessoas que não conhecem Jesus? Você se coloca ali como uma pessoa pronta para tocar a vida da outra pessoa com uma palavra ética, sensível, amável? Você se põe como uma pessoa solidária ou você fica off para Cristo e vive uma vida paralela e só lembra de Jesus no final de semana quando lembra, quando dá tempo? Isso é uma grande cilada. Se você está por esse caminho, eu te digo, se arrependa hoje. Diga como Jesus ensinou: venha o teu reino, Senhor, governa minha agenda, governa minha vida. Se você fizer isso, tudo fica mais fácil. Não no sentido de não ter aflições, de não ter problemas, mas no sentido do Senhor te direcionar qual é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, entregar a sua vida ao governo de Deus é permitir que Ele seja soberano, que Ele reine sobre as suas decisões, sobre as suas atitudes, sobre os seus comportamentos. Desejar viver o reino significa entregar a Ele cada decisão, cada escolha e cada atitude. É fazer tudo da forma que o agrade, que o honre. Todos os dias, quando você orar, venha o teu reino, diga: Senhor, eu quero te agradar. Eu quero que o Senhor olhe do céu e veja uma atitude que te honra. Sobretudo, eu quero ser espelho que reflete os valores do reino para o mundo. Quando uma pessoa olhar para você, ela vai ver o reino. Alinhe-se com o reino. É como se você dissesse da forma que Jesus falou lá no Getsêmani. Está relatado na Bíblia em Lucas 22. Não a minha vontade, mas a sua vontade. Que poderosa essa oração, né? É similar ao venha ao teu reino. Não a minha vontade, a sua vontade. Mas por que você precisa então desejar no seu coração viver essa cultura, esses valores, né? Como vai ser a sua vida quando você começa a declarar isso em oração? Senhor, venha sobre mim o seu reino. Você vai viver alinhado aos valores do reino e com isso você vai alcançar liberdade, segurança e paz. No mundo que a gente vive, eu penso que a maioria das pessoas busquem isso, encontrar liberdade, segurança e paz. Liberdade verdadeira, não a alegria passageira das coisas vazias, não, é ser verdadeiramente livre. Segurança, segurança real, né? Em meio a esse mundo de turbulências, a sua confiança não está em coisas terrenas, mas no Senhor que te guarda. E paz que excede todo entendimento. Né? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a paz de Deus. Ah, mas fulano falou isso de mim, ciclano me interpretou mal, o outro fez uma injustiça. Eu estou em paz com Deus, eu estou alinhado com os valores do reino. Viver o reino é obedecer ao Pai, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Obedeça. Nessa reta final, eu quero que você se pergunte: você está se permitindo que Deus governe as suas decisões diárias? A sua agenda, as suas prioridades apontam para o reino? Você tem buscado obedecer à vontade do Pai, mesmo sem compreender totalmente, ou só quando você consegue ver início, meio e fim? Você tem se colocado como rede sensível do Espírito Santo? Ele pode contar com você a qualquer momento para tocar a vida de uma pessoa que precisa de uma palavra? As suas atitudes refletem os valores do reino sem palavras, quando você simplesmente está sentado trabalhando ou está dentro da tua sala de estudo ou no lugar onde você está, você é lido sem palavras e ali se vê valores do reino? Quem te olha vê Cristo como governador da sua vida? Bom, para concluir, eu quero listar para você quais são os valores do reino, já que você vai ali fazer uma autoavaliação. Decida hoje alinhar a sua vida com esses valores, viva os princípios do céu. Primeiro, amor. A tua vida reflete um ser humano que ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo? 2, justiça e igualdade. Você é uma pessoa que busca retidão
busca viver de forma íntegra, sem menosprezar as pessoas porque elas são diferentes ou porque elas têm menos? 3. Misericórdia e perdão. Você sabe perdoar como você foi perdoado por Jesus ou entra na tua listinha de nunca mais vou falar com? 4. Humildade. Você serve ou você só busca ser servido? Isso é muito importante, a gente vive na cultura do serviço, né? O tempo do serviço. Eu sou uma pessoa que por muitos anos eu fui executiva do setor de serviços. Você, só fast food, iFood e tudo na metodologia do ser servido. Você entra no ônibus e discute com o motorista, entra no mercado e discute com o caixa porque você quer ser bem servido? É fato que todo mundo quer ser bem servido, mas você já pensou que ali existe uma vida cheia de carências, de lutas, de dificuldades? Ali atrás pode haver uma pessoa em luto, atrás daquele balcão pode ter alguém pensando em suicídio. Jesus está usando a sua vida por meio do Espírito Santo para alcançar pessoas, e se você desejar apenas ser servido, você não vai enxergar as pessoas que estão ali para você servir com uma palavra de amor. Além disso, 5, fé e confiança em Deus. Você depende totalmente do Senhor na sua rotina? 6, obediência e fidelidade à palavra. Você sabe ouvir e praticar o que a Bíblia tem te ensinado? 7, generosidade. Você sabe compartilhar? Cuidar do próximo? 8, santidade. Você vive separado para Deus? As coisas de Deus são o seu alvo todos os dias? 9, paz. É um valor do reino ser um pacificador. Você é aquele que quer entrar numa briga? Ou você é aquele que fala, calma gente, respira fundo, vamos com calma, tá tudo bem, deixa pra lá. E 10, esperança na eternidade. Viver o reino é viver com a perspectiva do amanhã. O reino é eterno. Então peça a Deus todos os dias em oração, venha o teu reino, aqui na terra como é aí no céu. Senhor, eu quero viver os valores do reino, eu quero experimentar essa transformação na minha vida. Deus te abençoe. Tchau, tchau.